Olá, seja bem-vindo. Aqui é a professora Antoneide com mais uma videoaula referente à atividade 10 de Matemática do Ensino Fundamental. E nosso assunto hoje é área de figuras planas, triângulo, quadrado e retângulo. Então, primeiramente, vamos conceituar a área. A área ela pode ser definida como a quantidade de espaço de uma superfície. Como a gente vai estudar as áreas das figuras planas, a gente vai encontrar a quantidade de espaço dessas figuras planas, né? Então, dessa forma, as áreas ela tem as unidades de medida. Ela pode ser aqui em metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados, quilômetros quadrados e assim por diante, certo? As principais figuras planas são triângulo, círculo, quadrado, retângulo, losango, trapézio, e cada uma delas possui uma fórmula específica para calcular essa área. Hoje aqui nesse vídeo a gente irá aprender apenas algumas dessas. Então, vamos iniciar pela área de um triângulo, certo? A área de um triângulo, ela é igual à multiplicação de sua base pela sua altura dividido por 2. Vamos entender quem é essa base e quem é essa altura. Se eu considerar o triângulo ABC, a base está sendo a distância de A até C. Se eu considerar a base sendo essa distância, que eu estou chamando de B, a altura relativa a essa base é esse pedacinho aqui, ó, essa distância, esse pontilhadozinho aqui, que a gente está chamando de H, certo? Uma observação muito importante, a altura relativa a esse lado aqui, ou seja, essa base, ela forma um ângulo de 90 graus, certo? Isso aqui é bastante importante na aplicação da fórmula. Então, vamos conhecer a fórmula para calcular a área da superfície de um triângulo. Lembrando que a gente vai estar calculando essa medida aqui, ó, a quantidade desse espaço rosinha aqui, ó. Tudo isso aqui é a superfície de um triângulo. E essa fórmula aqui, né, que a gente acabou de aprender aqui, calcula justamente essa área. Então, em resumo, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. E aqui está discriminando as letras. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Calcule a área do triângulo ABC, sabendo que o lado AC é igual a 5 centímetros e sua altura em relação ao lado AC mede 4 centímetros. Ele está dizendo que a medida AC vale 5 centímetros. A altura em relação ao lado AC, ou seja, essa altura é que forma o ângulo de 90 graus com a base, né? E que mede 5 centímetros. A gente precisa saber qual é a fórmula da área da superfície de um triângulo para calcular justamente a quantidade de espaço desse triângulo aqui, desse exemplo. Então, lembrando que área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos substituir. Área, A, é igual a base, que é 5, vezes 4, que é a altura, dividido por 2. Multiplicando os numeradores, temos 5 vezes 4, 20, ou seja, a área é igual a 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. Logo, a área é igual a 10 centímetros quadrados. Antoneide, por que centímetros quadrados? Porque tanto a base como a altura estão em centímetros. Logo, a área fica centímetros quadrados. Vejamos mais um exemplo. Um triângulo retângulo ABC possui lados medindo 6, 8 e 10 centímetros. Qual a área desse triângulo? Antes da gente iniciar, vamos relembrar aqui o que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo onde um dos ângulos é reto, ou seja, possui 90 graus. Então, é o seguinte, ó, um triângulo ele tem 3 lados e 3 ângulos. Um dos ângulos mede 90 graus, né? No caso do triângulo retângulo. Então, o que acontece? Eu posso dizer que se
esse triângulo é um triângulo ABC, eu posso afirmar que ele é retângulo no vértice B, certo? Antoneide, essas medidas 6, 8 e 10, como eu vou saber se aqui é 10, se aqui é 6, se aqui é 8? Como assim? Como ele é um triângulo retângulo, a maior medida vai ao lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ou seja, se o ângulo está aqui, de 90 graus, o lado maior é o lado oposto a ele, que no caso aqui é AC. Então, logo, ele vai medir aqui 10 centímetros. E os outros lados vão ser 6 e 8 centímetros. Para a gente calcular a área desse triângulo retângulo, a fórmula é a mesma que a gente aprendeu no exemplo anterior. Base vezes altura dividido por 2. Então, vamos substituir. A área é igual, a base aqui é 6, vezes a altura, que é 8, porque se a base é essa, a altura relativa a essa base é a distância que forma um ângulo de 90 graus. Lembra que eu falei lá no primeiro slide? Então, 6 vezes 8 dividido por 2. Aí daqui a gente calcula. 6 vezes 8, 48, dividido por 2 dá igual a 24 centímetros quadrados. Mais uma vez aqui, ó, atenção à unidade de área. Se as medidas estão em centímetros, né, logo a área ficará em centímetros quadrados. A próxima área que a gente vai aprender é a área do quadrado. Então, vamos lembrar o que é um quadrado. O quadrado é uma figura plana, né, onde todos os lados são iguais, né? Se daqui para cá é L, aqui também é L, aqui também é L e aqui também é L, os 4 lados iguais. Então, para fazer o cálculo da área do quadrado, é necessário realizar o produto é o mesmo que multiplicação, entre dois lados. O quadrado tem todos os lados iguais, como eu acabei de falar. Então, a fórmula da área da superfície de um quadrado é igual a área é igual a L vezes L ou L elevado a 2. A de área e L de lado. Vejamos aqui esse primeiro exemplo, bem simples. Encontre a área de um quadrado com 17 centímetros de lado. Então, todos os lados é igual a 17 centímetros. Para a gente encontrar a área de um quadrado, lembrando, L vezes L, que é L ao quadrado. Então, quando nós vamos substituir, nós colocamos A igual a L, que é 17, vezes 17. 17 vezes 17 dá igual a 289. Mais uma vez, eu chamo a atenção para a unidade de medida de área, centímetro quadrado, nesse exemplo aqui, pois os lados estão em centímetros. E mais uma vez eu reforço, o que foi que eu acabei de encontrar, Antoneide? Eu calculei quanto que vale, ó, essa minha área amarela, ou seja, a superfície. Eu encontrei a quantidade desse espaço aqui, que é chamado de área do quadrado. Vamos aqui para esse segundo exemplo, que ele é bem contextualizado, então a gente vai precisar fazer uma leitura, ou até mais de uma, para a gente entender quais são os dados da questão. Então vamos lá. Quantos metros quadrados de grama são necessários para cobrir uma praça quadrada cuja soma dos lados mede 20. Então, aqui é uma questão com várias informações. Ele está falando a quantos metros quadrados, ele está falando que a praça tem um formato quadrado e ele ainda está fornecendo aqui a seguinte informação. A soma dos lados mede 20. Então, vamos aqui com calma. Primeiro, ele fala que a praça é quadrada, né? E ele pede para a gente encontrar quantos metros quadrados são necessários para cobrir essa praça de grama. Então, se ele está falando que a gente vai ter que cobrir a praça, ele está falando da região interna, da superfície, ou seja, do plano de dentro aqui, ó, ou seja, essa parte verdinha. Ele quer colocar grama, certo? Então, você tem que ficar atento ao seguinte, sempre que uma questão falar assim, ó, quantos metros quadrados ou quantos centímetros quadrados, tudo isso se refere à área, tá certo?
Outra informação bastante importante é essa daqui, ó. A praça é quadrada cuja soma dos lados mede 20, ou seja, a soma dos 4 lados aqui é 20. Como se trata de um quadrado, ou seja, todos os lados são iguais, o que é que acontece? Cada lado vale 5 centímetros, concorda? Então, para você encontrar a área de um quadrado, vai ser essencial o lado do quadrado, porque a própria fórmula, ela precisa do lado. Lembra? Fórmula para calcular a área da superfície de um quadrado é igual a área L vezes L, ou L ao quadrado. Então, a gente substituindo vai ficar área é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25 metros quadrados. Olha aqui, ó, já mudou, né? O exemplo anterior estava centímetros quadrados, mas aqui está metros quadrados. Por que, Antoneide? Porque o lado do quadrado está em metro. Logo, a unidade de medida da área vai ser metro quadrado. E a última área que a gente vai aprender hoje é a área do retângulo. A área do retângulo, na verdade, ela é uma das mais importantes entre os polígonos, porque a partir dela foram definidas outras áreas. Por exemplo, a do triângulo, certo? Para a gente saber a área do retângulo, a gente calcula, aqui o laser, a multiplicação entre a base e a altura. Observe, no caso aqui, o retângulo ABCD, certo? A base dele vai ser a distância de C até D, ou a distância que é igual de A até B, certo? A altura é a distância de A até C, ou, igualmente, a distância de B até D. Então, qual é a fórmula da área da superfície de um quadrado? A área é igual a base vezes a altura, certo? Onde B é a base e H é a altura. Então, vamos aqui para esse exemplo. Um terreno no formato retangular será utilizado para o plantio de uma horta. Sabendo que suas dimensões são 20 metros por 15 metros, qual o valor dessa área? Qual o valor da área desse retângulo em metros quadrados? Bom, ele disse que o terreno tem o formato retangular. Como vai ser usado para um plantio, ou seja, vai ser preenchida essa área aqui, né? E essa área ele quer que a gente encontre em metros quadrados, o que a gente precisa ter é o comprimento e a largura em metros, que condiz com que a questão está falando, ó, 20 metros por 15 metros. Antoneide, se não tivesse em metros, aí a gente ia transformar, vamos supor que tivesse em centímetros, aí você transformava de centímetros para metro para poder continuar a questão. Mas aqui já está tudo ok. Então, aqui o comprimento é 20 metros desse terreno por 15 metros, né? Então, para a gente calcular a superfície desse retângulo, ou para a gente calcular a área desse terreno que vai ser feito o plantio, a gente precisa da fórmula da área do retângulo, que é base vezes a altura. Então, substituindo, vai ficar área, A, é igual a 20, que é a base, vezes a altura, que é 15. Multiplicando, 20 vezes 15 dá igual a 300 metros quadrados. Gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.